Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, onde você fica antenado e atualizado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E vamos hoje falar sobre aí as commodities que podem ser impactadas por um fator que realmente aí acabou atraindo a atenção do mundo todo durante essa última semana, esse final de semana principalmente. Basicamente, o que a gente tem foi ali o ataque, então, feito pelo Hamas em Israel, e isso aí pode preocupar muito as questões de commodities ao redor do mundo. Por quê? Basicamente porque eles acabam importando bastante, aqui do Brasil mesmo, o Egito importa bastante, o Irã importa bastante, mas tem também a questão do petróleo, tá? Petróleo que a gente viu caindo muito bem na semana passada, hoje já faz um movimento extremamente altista, né? Basicamente refletindo aí as tensões lá no Oriente Médio, que podem levar aí a novas explosões, a refinarias, como já aconteceu no passado. Então esse é um fator aí que tem mexido com as commodities durante o final de semana e agora para o começo dessa semana. Hoje a gente vê um trigo subindo 1,92%. Esse trigo em alta também pode ter a ver com muitas chuvas no Rio Grande do Sul, isso aqui atrapalha a qualidade do trigo deles, enfim. Inclusive a gente viu um bom volume de chuva aí nas últimas 72 horas, então choveu bem, bem até demais aqui no sul, né? O Paraná choveu legal como um todo, em toda a sua extensão, mas ali para Santa Catarina e Rio Grande do Sul acaba que a chuva ela passou um pouco, né? Como mostrava aí o modelo europeu, inclusive, tá, pessoal? Para a parte de Mato Grosso também choveu, inclusive o IMEA soltou uma nota mostrando aí que o plantio, a evolução do plantio lá no Mato Grosso está em 14% contra o ano passado que era de 18%, então está 4% aí atrás do ano passado, né? Mas ainda assim esses 4% num bom dia aí de sol dá para tirar essa diferença. Vemos aí o milho subindo 0,89%, lembrando que eles lá também compram milho, né? Esses países que eu acabei de citar aí do Oriente Médio, que são parceiros comerciais do Brasil. A gente vê a soja, o complexo da soja todo em alta também, o farelo sobe 0,68%, o farelo 0,85% e o óleo de soja sobe 1,28%. Outra coisa, pode ser que essas altas aqui também estejam relacionadas à volta da China, que voltou aí do seu feriado, o Golden Week, né, onde eles ficaram uma semana em feriado. Então pode ser que realmente tenha algum impacto aí na recomposição dos seus estoques, essas altas que a gente está vendo no dia de hoje. Vamos dar uma olhadinha na parte do clima. Segue divergindo, tá, pessoal? O clima americano contra o europeu, os modelos, né, de precificação de clima. Eles continuam com uma divergência, basicamente há mais chuvas ainda para o sul, então a expectativa é que essa semana a gente ainda tenha tempestades aqui, né, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e traz chuva aí para o Mato Grosso, mas não tanta chuva assim também, e os volumes voltam a ficar mais tímidos, né, até aqui no próprio sul mesmo deu uma diminuída, que lá ficava na casa dos 120, agora já se fala na casa de 50 milímetros. Algumas regiões chegam a bater 100. Lembrando que esse é o acumulado para 5 dias. Tá? Como eu comentei, os modelos eles seguem divergindo. Vocês podem ver que pelo modelo europeu a gente tem muito mais chuvas em mais regiões, né? Então o mais interessante seria realmente o modelo europeu continuar acertando mais como ele vem fazendo. Os volumes de chuva aqui no sul ele também continua mais alto do que o americano, e a princípio aí, se for pelo modelo europeu mesmo, é uma boa previsão de chuva para os próximos 5 dias. A gente pode esperar aí um bom plantio. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o petróleo na semana passada. Petróleo que caiu extremamente bem, né? Caiu 8,89%, fechou a semana com 8,89%. Hoje já vem fazendo esse movimento mais positivo, subindo 3,72%. Lembrando que o petróleo veio testar, né? Testar basicamente essa lateralização que ele tinha antes, né? Não sei se vocês lembram dos vídeos passados, mas a gente pegou essa lateralização e jogou lá para cima para ver até onde que o mercado poderia ir, né? Então basicamente a gente tinha lá um petróleo na casa dos 105 mais ou menos. De qualquer forma, ele veio testar aqui o rompimento dessa região, vem até o momento, né? Claro que é muito cedo para falar, ainda mais quando a gente olha um gráfico semanal,
mas vem deixando uma barra de recuperação em cima de região de resistência, de suporte no caso. Então tende aí a voltar a testar novamente lá em cima os patamares de 93. E caso venha a perder aqui essas mínimas, pode realmente vir a testar a casa dos 68 dólares. Parte de óleo de palma, como é que fechou nessa madrugada? O óleo de palma semana passada caiu 4,43%, queda bem considerável, junto com o petróleo, né? Caiu metade do petróleo basicamente. E hoje acabou fechando com uma alta de 0,22%, uma leve alta, bem tímida mesmo. Para a parte de óleo de soja, semana passada fechou com uma queda de 0,86% e hoje vem fazendo aí um movimento de alta na casa de 1,34%. Farelo de soja, testando aquelas mínimas que a gente vem comentando. Caso venha a perder essa região, realmente fica bem complexo. Pode fazer aí uma queda, uma nova queda, um movimento bem agudo. Por quê? Porque ela está basicamente desde abril de 2023 lateralizado, né? Nesse range aqui de 12,60 até uns 14,40 dólares por bushel. Então, em algum momento tende a romper para algum desses lados aqui, a porrada deve ser grande quando isso acontecer. Para que lado vai romper? A gente não sabe, não tem como antecipar, né? Mas a gente fica de olho aí para realmente, a hora que confirmar rompimento para algum do lado, fazer algum tipo de operação, né? Para a parte do milho, lá em Chicago, milho que rompeu aquela região complexa, né? Aquele triângulo simétrico. A gente poderia projetar alguma coisa de alvo aqui para ele. Basicamente, a gente olharia aqui até o rompimento. Jogaria lá para casa dos 5,24 mais ou menos, tá, pessoal? Então, o milho desenhando aí um cenário mais altista. Vamos apagar esse desenho aqui que já foi embora. Tá tentando romper essa região da lateralização aqui também, que é o mesmo caso da soja. Caso venha a romper, só que o milho ele tá lateralizado há bem menos tempo, né? Vem aí desde final de julho. No caso, dia 30, em final de julho mesmo. Então, seria bem mais tranquilo o movimento aqui. Então, a gente poderia esperar na casa aí dos 5,20 dólares por bushel o milho lá em Chicago. Subindo lá, acaba puxando aqui. E fica bom, né? Ainda mais com o dólar aonde está. Para a parte do trigo, tivemos um trigo em alta de 4,94% na semana passada e um trigo em alta essa semana aí, começa a semana, né? Com uma alta de 1,85%. Uma alta bem considerável. E aqui, nosso milho contrato novembro, ele fez também um rompimento daquela região de lateralização. Deixa eu só arrumar aqui o gráfico. Aqui. Então tá bonito também o nosso milho para andar. O próximo alvo aí fica na casa de 62,40. Vamos dar uma olhadinha agora nas bolsas, pessoal. Então, semana passada, a gente fechou a semana com os Estados Unidos, que caiu muito bem, principalmente no dado de payroll, que veio um payroll muito forte. Então, a criação de empregos ela foi bem acima da expectativa. O ganho médio por hora trabalhada ele ficou um pouco abaixo da expectativa e isso deu uma contrabalanceada. Mas o fato é que a hora que saiu o dado, as bolsas elas caíram muito, muito mesmo. Estados Unidos chegou a estar trabalhando aí no negativo com mais de 1% de queda. E no final do dia se recuperou, a gente viu o S&P 500 fechando com 1,16 de alta, a Nasdaq com 1,6 de alta, Dow Jones com 0,87%. E aqui no Brasil foi algo bem semelhante. Então a gente abriu em alta, como comentado na perspectiva do panorama de sexta-feira. E caiu forte também junto com os Estados Unidos e no final da tarde acabou recuperando e fechou com uma alta de 0,78%. Vamos lá, falando dessa semana, a gente tem a Ásia Pacífico, voltou aí Xangai a negociar, né? Basicamente essa semana voltou aí do feriado e já volta com uma queda de 0,44%. Hang sobe 0,51%, Japão cai 0,26%, Coreia do Sul sobe 0,21%, Austrália sobe 0,23%. Basicamente está misto aqui na Ásia Pacífico, nada muito expressivo para nenhum dos lados, né?
Para a parte de Europa, a Europa segue na sua tendência de queda, a gente viu o Eurostoxx caindo 0,65%. O destaque de alta fica aí para a única que sobe hoje, das que a gente acompanha, né, que seria o Reino Unido. E o destaque de queda vai para o IBEX 35, que seria a bolsa espanhola. Para a parte de futuros, expectativa mais negativa aí para o S&P 500, caindo 0,58% no momento. E temos uma Nasdaq caindo 0,74%. Dólar hoje opera forte contra as principais moedas do mundo, aí, subindo 0,42%. E temos um dólar também forte contra países emergentes. Então, o que a gente poderia esperar aí, né, pessoal, para a nossa bolsa no dia de hoje? Basicamente, um dólar mais forte e para a parte de bolsa algo mais lateralizado, mas eu ainda acredito que um pouco mais voltado para alta, tá? A gente tem um petróleo subindo forte, isso aqui ajuda a Petrobras, apesar de que no contrapé a gente tem o minério de ferro caindo 2,76%, que prejudica a Vale. Então, é um dia aí para se ter calma, até porque a gente tem uma agenda vazia, segunda-feira não sai nada de dado interessante para mexer com o mercado, então é bem possível que a gente veja um dia mais morno, com uma pegada levemente mais positiva para o dólar e levemente mais negativa para a bolsa, mas a bolsa tende realmente a ser uma movimentação mais tranquila e ficar mais lateralizada com pequenas movimentações, beleza? Claro que isso aí é o que a gente observa para a abertura e durante o dia pode sair alguma coisa interna ou externa, até mesmo desse conflito aí entre o Hamas e Israel, que venha trazer alguma volatilidade para os mercados. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos, uma ótima semana!